Saudações, Dux e Duques Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor. Para mais uma análise de Fluminense Feminino. O que você precisa saber? E bom, antes de a gente falar sobre isso, sente no sofá ou na poltrona, deite na cama, relaxe, me escute e entre no meu divã. Bom, para quem não sabe, eu tenho alguns pilares no meu canal. O primeiro pilar é justamente o Fluminense masculino, né, o Fluminense profissional. Depois, o pilar do Fluminense feminino. As obras do herdeiro Chico Guanabara, também um pilar do meu canal. O Fluminense de base, os produtos do Flu e também o Flu em off. Basicamente é isso. Então, eu quero trazer um pouco desse foco, desse Fluminense feminino, né? Tudo que você precisa saber. Eu sou o cara que vai querer começar a assistir o futebol feminino do Fluminense. Tá bom, eu vou explicar aqui algumas coisas que você precisa saber antes de você começar a iniciar. Eu acho que antes de qualquer coisa que eu tô lendo aqui, é entender que o futebol feminino vai ser diferente do futebol masculino. Mesmo você querendo ou não, essa que é a realidade que vivemos. É de um futebol que vai tratar que vai tratar muito mais por um recorte de momento a momento do que propriamente dito algo que a gente vai ver bem distribuidinho, bem formadinho durante as jogadas, né? Quantas vezes a gente vê aquela jogada que é interessante, que toca pra um, toca pra outro, toca pra outro, toca pra outro. A gente não vai ver muito isso no futebol feminino. O que a gente vai ver é justamente diversas vezes elas tentando partir por ataque e com isso gerando oportunidade de gol. Basicamente é isso. Ainda está muito como se fosse no início do futebol. O início do futebol era isso, né? As pessoas às vezes se esquecem, mas o Pelé foi muito grandioso porque ele já era muito do futuro. Enquanto isso, todo mundo jogava daquele jeito. Diversas vezes eu via justamente o cara parado e o Pelé driblando. E não era porque o cara tava não é porque o cara tava ali, porque o cara jogava daquela maneira. Então a gente tem que entender a situação de que ainda está muito no início. O futebol feminino ainda está muito no início. Eu sei que já passou um tempo, mas é isso que acontece. O que eu estou explicando para vocês entenda de uma vez. A gente não vai ver ainda o futebol muito profissional no feminino. Lá fora já está muito mais evoluído. Pô, eu vi uma jogada uma vez do Barcelona feminino que sinceramente eu falei assim, cara, se tirar as mulheres e colocar os homens, não vai fazer diferença nenhuma. Entendeu? Dito isso, vamos começar nesse vídeo. No futebol feminino temos menos esse contato das jogadoras com o clube, né? É muito importante falar isso, porque enquanto a gente tem no futebol masculino muito desse apreço e desse calor que os torcedores têm com o futebol, com os times que estão ali, pô, só para te dar um exemplo, o próprio Jefferson, que ficou muito tempo no Botafogo, você tem o Fred, que saiu, mas voltou. No futebol feminino, infelizmente, a gente ainda não criou essa cultura de pertencimento e é muito grave isso. É por isso que diversas vezes você vai ter muitas mudanças dentre um ano e outro. E claro, para isso acontecer, a gente precisa habilitar isso. A gente precisa mudar esse modo de pertencimento das nossas jogadoras. Isso é necessário e eu faço isso sempre. O segundo ponto é o projeto do Fluminense feminino ainda é muito recente. Eu devo esperar maturar. Caraca, sai até água demais. Que isso? Pra quem não sabe, o projeto do Fluminense feminino foi 5 anos. Vários projetos que a gente vê na nossa frente, como por exemplo o projeto de esporte feminino em São Paulo, já é mais ou menos 8 a 10 anos. É o dobro do nosso.
O próprio Flamengo é mais tempo, é 8, 9 anos. Vasco também, 8, 9 anos. Botafogo, 8 anos. Então, pegando justamente o eixo Rio-São Paulo, dos quatro grandes, do Rio, quatro grandes de São Paulo, o do Fluminense feminino é muito recente. Então não tem nem como realmente falar assim, eu quero isso, eu quero aquilo. Não tem como fazer isso. Não tem como falar pra vocês assim, não, é isso que tem que acontecer. Não. Então eu vou esperar maturar, eu vou esperar por um tempo antes de reclamar alguma coisa. O Mário fez muito bem. Esse projeto que a gente está tendo agora é um projeto que o Mário desenvolveu. Então, é disso que eu tô falando. O resto era só fingimento. Agora que a gente tá falando de um esporte real do Fluminense feminino. Tá bom? Então vamos esperar pelo menos mais uns 10 aninhos. Pelo menos. Pra depois a gente reclamar. Tá bom. Depois disso, Tarciane foi a nossa melhor jogadora e já foi vendida. Tá? Pra quem não sabe, Tarciane é uma zagueira que hoje está no Corinthians, se não foi pra fora do país. Deixa eu ver aqui. Tarciane Transfer Market. Pra quem não sabe, ainda tá no Corinthians, tá? Ainda tá no Corinthians e ainda tem contrato com o Corinthians até 2024. A Tarciane, pra quem não sabe, participou muito do elenco do Fluminense feminino e realmente foi uma ótima jogadora, a melhor zagueira e não foi convocada para a seleção. Por quê? Não sei. E claro, né? Isso daí me traz somente um mau agouro sobre a questão da Amanda. Amanda, que é a nossa goleira titular, é uma ótima jogadora, para mim a melhor jogadora do Fluminense hoje. Espero que ela esteja justamente. A gente tem os pilares lá que eu quero que fique. Né? Você tem a Amanda, você tem a Gadu, você tem a Flávia Gil, você tem a Duda Calazans. Se essas quatro ficarem e montarem um time em cima delas, o nosso time vai disparar. Então a gente já tem um pilar ali, né? De cada parte, né? De goleiro, de zaga, de sistema defensivo, sistema do meio de campo e sistema de ataque. É disso que eu quero que o Fluminense feminino se monte. Então, por favor, Amanda, fica, por favor. Flávia Gil, fica, por favor. Duda Calazans, fica, por favor. Gadu, fica, por favor, porque senão vai dar problema. Tá bom? Antes de a gente continuar falando mais sobre esse tema, se inscreve no canal, faz o triplo Z que é curte, comente, compartilhe, redes sociais da descrição desse vídeo, vi todos os dias 10, 12, 20 horas, Pix na tela e YouTube Live todos os dias 21 horas, tá bom? Todos os dias, exceto sábado e domingo, e algumas vezes pode até não ter por conta de N situações, mas eu sempre aviso na minha comunidade aqui no YouTube e também nas outras redes sociais, tá bom? Sobre o tema. Então vamos nessa, vamos falar mais sobre esse Fluminense feminino. E bom, por que eu escolhi esse tema no meu canal, né? Isso é muito importante. Eu escolhi esse tema no meu canal porque eu achei muito legal a situação de que aconteceu no jogo de Internacional e Corinthians. Cara, o Corinthians feminino conseguiu colocar mais público numa final de campeonato do que o futebol masculino em toda a sua temporada. Não tô falando assim, juntando tudo. Tô falando assim, se a gente pegar o maior público do futebol masculino do Corinthians e pegar o maior público do futebol feminino do Corinthians, o futebol feminino do Corinthians ganhou. Isso que eu espero. Claro, na minha concepção, a primeira coisa é respeitar e colocar no Maracanã. Portas abertas, não. Vamos fazer pagar. Pode até pagar menos, mais barato e até mesmo fazer o sócio torcedor ser beneficiado com isso. Agora, na minha concepção, tem que mudar. Tem que mudar. Vamos colocar no Maracanã. É por isso que eu escolhi esse tema.
Porque eu quero ver o futebol feminino desenvolvendo e até mesmo gerando renda para o Fluminense. E aí, claro, né, que a gente tem que também afirmar sobre quem está no comando disso tudo, né? E o comandante, que é o próprio treinador do time atual, o Hoffmann Túlio, que na minha concepção tudo vai passar pela boa gestão do Hoffmann Túlio, que de fato eu não acreditava, pegando o time e todos os nomes que foram contratados, eu sequer acreditava que a gente iria para umas... Quer dizer, eu acreditava que a gente ia para a Série A, mas sequer acreditava que iríamos disputar uma final. Entende? E mesmo acreditando isso, eu ainda tinha um pouco de temor contra o JC, que é um ótimo time, um time que perdeu as duas primeiras para os dois melhores times do seu próprio grupo, mas que no final da história só ficou deslanchando e ganhando de todos os outros. Ou seja, era um ótimo time que a gente acabou derrotando. Isso muito passou pelo Hoffmann Túlio. Então, manter o Hoffmann Túlio como técnico do Fluminense e também como gestor disso tudo é importante. Espero que o Fluminense mantenha ele para o próximo ano. O Hoffmann Túlio, que é um cara que é muito parecido com o Diniz, é um cara que é respeitado por todo mundo, é um cara que realmente briga, realmente manda, dá um dedo na cara do jogador, igual como o Diniz faz. Então eu gostei muito. Se a gente quer algo parecido do dinizismo, né, que o Mário Bittencourt falou sobre o dinizismo da base, mas também o dinizismo do Fluminense feminino, é justamente disso. Então, vamos ver, né? E por último, né, e não tão menos importante, a base do Fluminense feminino. É importante a gente falar que não é apenas o futebol profissional feminino que eu vejo. O futebol da base do Fluminense feminino eu também vejo. E a gente está tendo ótimas participações. Aliás, a própria Duda Calazans que eu falei para vocês faz parte dessa base do Fluminense feminino. E sim, ótimos jogadores que estão realmente se colocando ali para o futebol feminino profissional. Então, olha só como que é importante. Essa identificação, essa base, essa formação, isso tudo. A base do Sub-18, do Sub-17, Sub-18, né? Não sei qual que é. Ela tá ganhando tudo, tá goleando. Isso é maravilhoso. Então, é isso tudo que você precisa saber. A base tá forte, o Hoffmann Túlio é justamente isso. A escolha do meu canal, a questão da Amanda, Flávia Gil, Duda Calazans e Gadu, pela permanência delas. O projeto do Fluminense feminino, que é muito recente. O futebol feminino, a gente tem que começar a ter esse contato maior. E é disso que eu tô falando, pra gente começar a valorizar o que é o nosso Fluminense. Tudo bem? Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreve no meu canal, faça o triplo C, que é curte, comente e compartilhe. Redes sociais na questão desse vídeo, todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela, saudações tricolores.